Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é um Pai perfeito, maravilhoso, bondoso. Te agradecemos porque podemos chamar o Senhor de Papai. Te agradecemos por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos prostrar diante de Ti, ouvir os Teus conselhos, seguir no Teu caminho, receber o alento das Tuas mãos carinhosas sobre nós. Ó Senhor, obrigado por ser o nosso Pai Celestial. Obrigado pelo Senhor ser, além de Pai, ser o nosso Deus, nosso Salvador, Redentor. Muito obrigado, Pai. E nós rogamos também por essa pessoa que é pai ou que é filho, que o Senhor venha abençoar esta vida, porque o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança, e o Teu prazer está em abençoar. O Teu prazer está em nos fazer pessoas vitoriosas, fazer pessoas bem-sucedidas, Senhor, principalmente na comunhão contigo. Se nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar sobre o assunto sobre a responsabilidade dos pais. A Bíblia diz no Salmo 128, é o salmo que trata do assunto sobre família, o Salmo 127 também. Mas no Salmo 128, é um salmo muito bonito, diz assim: bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tirar bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada. Pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falar com seus inimigos à porta. Responsabilidade dos pais. Quem sabe você é pai, ou você pode ser filho, ou você já está caminhando para ser pai. E é casado, filho é casado, ou está preparando para casar e vai ser pai. Ou você já é um pai, quem sabe você é um avô, bisavô ou bisavó. Importante que você tenha descendente. A Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 6, da palavra do Senhor. Diz assim: ouve Israel, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Aqui o Senhor está falando sobre os filhos de Israel. Deus dá uma ordem para o seu povo ensinar, inculcar a palavra. A Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, ela é um conjunto de doutrinas. Doutrinas são ensinos. Ensinos são utilitários, porque nós precisamos aprender. Como fomos à escola, aprendemos a matemática um pouco. Nunca se aprende tudo da matemática, é impossível. Mas principalmente o básico nós aprendemos. Então, se você quer aprender sobre relacionamento entre pai e filhos, parta para os princípios dos ensinos bíblicos. Inclusive, recomendamos você a estudar de forma minuciosa o livro de Provérbios, que fala muito sobre o relacionamento familiar entre pais e filhos, filhos e pais, esposa e esposo, ou vice-versa. Então, a Bíblia ela é um conjunto de doutrinas das quais nós precisamos aprender e colocar em prática para termos uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida
progressista no poder da obediência a Deus, por meio de Cristo. Então é importante nós observarmos a Bíblia. Às vezes as pessoas partem por radicalismo, ou até mesmo os pregadores. Nós temos que pregar a salvação em Cristo, mas também ao mesmo tempo nós temos que pregar ou ensinar a comunhão da família. Família é a base da sociedade. Os filhos representam seus pais, o sistema familiar nas escolas, no trabalho, na rua. Onde quer que esteja o seu filho ou meu, ele está representando o nosso lar. A manifestação dos filhos na sociedade, na escola, em outros ambientes, é reflexo daquilo que ele vive dentro da própria casa. Então, o Senhor ensina ao povo de Israel, aos pais, inculcar no coração dos filhos ou formar o caráter dos filhos, um caráter santo, um caráter de Deus. E é isso que nós estamos precisando nessa geração. Quantas crianças desnorteadas, quantas crianças sofrendo porque os pais não ensinam a palavra de Deus, ou não forma o caráter dela, um caráter justo, um caráter santo, um caráter firme. Aí tem várias questões que nós podemos abordar, às vezes pela falta de tempo, ou pela falta mesmo de interesse, ou às vezes pela falta de discernimento. Tem pais que pensam que filhos é só dar comida, boas roupas, se tem dinheiro, dar bons carros, liberar os filhos, fazer o que eles querem. E eles crescem desnorteados, um caráter deformado, e tem causado muito prejuízo para a família, para a sociedade e às vezes até para a nação inteira. Nós temos aqui em Londrina mais de 3.000 jovens, entre adolescentes e jovens aí na faixa etária de 12 a 30 anos, estão presos nos presídios de todas as classes sociais. Agora nós podemos questionar por que esses jovens estão presos. Seria somente a culpa deles? Não estamos defendendo nem fazendo apologia a crime, não estamos fazendo apologia a erro e a pecado. Mas os filhos são reflexo, diz a Bíblia, dos seus pais. Não que os pais, vamos colocar assim, os pais fossem pessoas de má índole, mas às vezes a negligência dos pais em relação a ensinar a palavra de Deus deixou os filhos soltos. Deram boas comidas, boas roupas, bom sapato, e os filhos aprenderam a doutrina do diabo no mundo, ou do mundo secular. E acabaram enveredando por caminhos tortuosos. E a Bíblia diz também em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, instruir é ensinar, é doutrinar, é sentar. Não só ensinar em relação à palavra de Deus, mas como conversar assuntos importantes com os filhos. Nós temos esse costume, na nossa família, de conversar, de prepará-los para eles enfrentar o dia de amanhã. Porque os dias são maus, diz a Bíblia. Os dias são terríveis. Você pode educar o teu filho, mas lá na frente ele pode encontrar um colega, uma amizade que tem um pensamento totalmente o contrário daquilo que você ensinou certo. E os filhos às vezes são levados por esses pensamentos, por essas ideologias, e acabam se autodestruindo. Mas a Bíblia diz: se você, se eu, se nós, que temos temor de Deus, ensinar os nossos filhos a adorar a Deus, a servir a Deus, ensinar os nossos filhos a amar, a respeitar a Deus, a submeter, amá-los, colocar no coração deles a palavra de Deus, eles vão ter a possibilidade de ser bons cidadãos dos céus, bons cidadãos brasileiros. Eles vão ter a possibilidade de ser boas pessoas, de um caráter, de um índolo formado, e vão ter condições de refutar aquilo que é a aparência de bem em termos de ideologias, de fantasias ilusórias, em aparência de bem, mas é mal. Então é importante ensinar a criança no caminho que deve andar. É uma coisa simples, ensinar a criança. O coração da criança é aberto. E nós vemos crianças de 8, 9 anos cometendo atrocidades, fazendo coisas que às vezes as pessoas ficam de boca aberta sem entender o porquê uma criança faz tal coisa. É porque elas aprendem errado.
Nós temos os meios de comunicação, como a internet, a televisão, outros meios. E a criança, ela é muito ágil, ela é muito sensível. Então a mente dela é fértil, o coração é fértil. E às vezes os pais não percebem, nem nos entretenimentos. Então você é um pai, um servo de Deus, você tem temor de Deus. Observe o que o seu filho está assistindo, onde o seu filho está andando, o que companhia o seu filho tem na vinda da escola, na ida. Você o ama e você quer ele uma pessoa formada, uma pessoa de bem. Os filhos às vezes têm dificuldade de relatar aos pais os problemas, suas necessidades, por causa da ausência dentro do lar, da falta de diálogo ou da falta de tempo. Então ele sente essa necessidade de desabafar, mas às vezes não encontra um pai como um amigo, simplesmente como um supridor das necessidades, tanto do calçado, da alimentação, da roupa e de outras necessidades. Vi a reportagem pela TV de um jovem, de uma pessoa ilustre aqui no Brasil, e ele foi preso devido a algo que ele tinha feito, e o pai o foi o visitar. E de repente, quando aquele jovem vê seu pai, começa a chorar. Só que o choro dele é de revolta, não um choro de alegria pela presença do pai. E ele diz assim: pai, o Senhor não me amava e nem me ama, porque o Senhor me deu bons sapatos, boas roupas, e ele diz mais, bons carros. O Senhor me dava dinheiro para as festas, final de semana, mas o Senhor nunca, ele falando para o repórter, para o pai, o Senhor nunca me deu o amor que eu precisava. O Senhor nunca me deu a instrução, o aconselho. E aquele filho ficou revoltado e o pai saiu de cabeça baixa, envergonhado. Então, a necessidade dos nossos filhos é responsabilidade dos pais, minha, sua, ou mãe, você que é mãe, de não só suprir os seus filhos com sapato, roupas, brinquedos, lhe dando a proporção de uma boa saúde física, emocional, mas suprir o caráter dele. E eu vou te dizer, o único suprimento do caráter de um ser humano, seja criança ou adulto, somente a palavra de Deus, para formar o caráter, para enfrentar este mundo tenebroso, este mundo perverso, corrupto, este mundo terrível que está hoje. Então, nós temos que dar mais valor à família. E nós terminamos, família, em Efésios capítulo 6, está escrito na palavra de Deus: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então a recomendação do apóstolo Paulo para os filhos e para os pais, o pai e a mãe. Os filhos devem ser obedientes, mas os pais também não devem provocar os nossos filhos. Os pais têm que passar respeito para os filhos e ensiná-los a respeitar e amá-los. Respeito não é imposição, não é impor na vida deles, é ensiná-los a ser respeitado. Eles têm o direito deles como ser humano, agora estão aprendendo a como portar como bom cidadão. Na palavra de Provérbios também está escrito, capítulo 1, sobre filhos e pais. Capítulo 1, versículo, vamos ler aqui do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Porque diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consista. Então está aqui falando, filho meu, ouve o conselho do teu pai e a doutrina da tua mãe. Agora, que tipo de doutrina, de ensino você e mãe está passando para o teu filho? É a doutrina da justiça de Deus? Ou quem sabe você não tem discernimento que o seu filho está sendo doutrinado pela babá eletrônica? O que é a babá eletrônica? É a televisão, ou pode ser o computador, ou o babá eletrônico. Que a tua filha pré-adolescente ou adolescente ou ainda criança leva para o quarto e tranca a porta, e ali tem acesso com pessoas de má índoles. E quem sabe você não tem noção disso. O teu filho não vai falar para você que está tendo contato com pessoas de má índoles. Ele não vai dizer para você.
se você não tiver uma amizade profunda com ele e uma alta confiança que ele dê a coragem de abrir o coração. Mas quem sabe a babá eletrônica, ela está ensinando o teu filho muitas coisas ruins, até mesmo através de desenhos. Os desenhos são engraçados, né? Eu assistia muito desenho, às vezes com meus filhos eu sento para assistir, eu vejo que cada desenho que tem um período aí de 15, 20 minutos, até 30 ou menos, 10 minutos, ele tem um fundamento, ele tem um tema. É um teatro de forma em desenho. As imagens são engraçadas, os movimentos. Agora, o conteúdo é o que é o mais importante, que é a essência do entretenimento do desenho. E às vezes o conteúdo que passa sutilmente é um conteúdo de rebeldia, de perversão, de malignidade. É um conteúdo imundo e que as pessoas vê só o desenho dos movimentos e ri. E elas não percebem que a criança está sugando aquilo para o seu caráter, para o seu consciente e subconsciente. Está formando nela tudo que ela está recebendo, não só pela imagem, mas porque ela está ouvindo, que é assim. Por isso que os professores têm que falar. Não existe professor mudo na escola. Se for mudo é para pessoas que são mudas, mas tem o gesto da mão. Agora, a audição, a palavra falada. Então, quem sabe o seu filho está sendo doutrinado dentro da sua própria casa e você não está tendo nem o discernimento. O que nós recomendamos e aconselhamos? Ora a Deus, leia a Bíblia, peça a sabedoria do Senhor, oriente, comece a olhar o teu filho com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus, peça para Deus desvendar aquilo que está em oculto e você vai começar a ver o que você nem imagina e você vai tomar uma decisão coerente e correta e o teu filho, ele é herança do Senhor, ele é uma bênção. Agora, faça aquilo que Deus manda. Inculca no coração dele a palavra de Deus. Forma nele o caráter de Cristo. Não estamos falando aqui de religião. Estamos falando aqui de conceito de vida. Estamos falando aqui de doutrina, de ensinos. A palavra de Deus é perfeita, é santa. E é ela que nós precisamos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus eterno, por esse pai, por essa mãe, por esse filho que está ouvindo essa mensagem, ou recebeu essa palavra. Que o Senhor lhe dê sabedoria, entendimento e discernimento. Assim nós te pedimos a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.